Oi, pessoal. Devido a muitas dúvidas de alguns alunos, eu resolvi fazer esse vídeo explicativo, agora à tarde, para auxiliar a quem já está fazendo ou a quem ainda vai fazer as atividades de hoje, que é um pouco complicada. Nós estamos falando de estratégia de cálculo, é da apostila 9, hoje, né, terça-feira, 18/8. A página do livro de matemática, páginas 58 e 60, ok? Vamos lá, então, é a estratégia de cálculo, certo? A primeira atividade pede assim: Lucas deseja calcular mentalmente o resultado de 5 vezes 23. Veja o raciocínio de Lucas. Lucas é esse personagem aqui. Então, ele pensou: primeiro eu decomponho o número 23 em dezenas e unidades. Como 20 mais 3, certo? Quando a gente decompõe, a gente põe o 20, que é a dezena, mais o 3, que é a unidade. Depois, multiplica pelo outro fator. Assim, então o exemplo do cálculo do Lucas é 5 vezes 20, 100. Depois ele faz 5 vezes 3, 15. Para chegar ao resultado final, ele soma 100 mais 15, que dá 115, certo? A atividade é seguir esse raciocínio em todas as questões, certo? Então, vou dar mais um exemplo para vocês entenderem. Decompor, certo? Primeiro ele decompõe. Aqui é 5 vezes 18. Como é que a gente vai fazer? Tem que decompor. Quando eu decomponho, esse 1, ele é o quê? Dezena, certo? Esse 1, ele é dezena, certo? Então, não vai ficar 5 vezes 1, vai ficar 5 vezes 10, que é igual a 50. Tá vendo aqui? E depois ele multiplica pela unidade. Qual é a unidade desse número aqui, 18? 8. 5 vezes 8, 40. Certo? E seguindo o exemplo do Lucas, eu somo 50 mais 40 igual a 90. Esse é o resultado final. Perfeito? Então, esse mesmo raciocínio vocês vão seguir em todas as contas, do A ao F, correto? Depois nós temos aqui a segunda etapa da questão. Agora pense em uma estratégia para calcular mentalmente estas multiplicações. Depois explique aos colegas e ao professor a sua estratégia. Não vai dar para explicar, mas aqui é uma estratégia de vocês pessoal. Lembrando que quando a gente tem número, nós podemos eliminar o número da conta e depois, lá no final, nós vamos e colocamos, certo? Lembrando que aqui também é uma decomposição. Deixa eu voltar. Vamos ver como é que vai ficar essa continha aqui para nós. No caso aqui, certo? Então, eu posso fazer igualzinho eu fiz o outro, né? 50 vezes... no caso aqui, não é 18, né, gente? É 10, certo? Dá igual, 50 vezes 10 vai ser igual ao que mesmo? 500, não é? Vou fazer mais aqui. Ok? Depois, a gente vai fazer 50 vezes 8. Cadê o vezes? Vezes 8, que vai ser igual a 5 vezes 8 daria 40. Lembra quando eu falei que elimina, depois a gente põe? 5 vezes 8 daria 40, mas a gente está falando de 50 vezes 8, vai dar 400. Certo? 400 mais 400, aliás, 500 mais 400, 900. Fechou? Deixa eu só finalizar aqui para não ficar, para a gente visualizar bem a ideia. Rapidão, pronto. Certo? 50 mais 500 mais 400 vai dar exatamente 900. Vou ter que dar mais uma entrada
para poder funcionar bem aqui a coisa. Vamos lá, bem rapidinho. É aqui. Cadê o que eu quero? Não está aparecendo. É aqui. Vai. Pronto. 0 para diminuir o espaço. Pronto. Demorou, mas foi. Então, certo, o resultado aqui. Tá passando a moto agora. Não tem como. É 900. Ok, gente. Então, esse mesmo raciocínio aqui, vocês vão seguir. Eita, mas hoje tá difícil. Aí, esse mesmo raciocínio aqui, vocês vão seguir em todas as continhas. Perfeito? Acho que deu para entender. Agora, seguindo aqui as atividades, nós vamos continuar. Aqui, o mesmo raciocínio nós vamos usar para a divisão. Um pouquinho diferente, certo? Janete deseja calcular o resultado aproximado de 424 dividido por 39. Veja o raciocínio de Janete. Quer dizer, aproximado não quer dizer exato. Aproximar, a gente pode aproximar para cima ou para baixo. O que é que ela faz? Primeiro, ela arredonda 39 para 40. Certo? Depois, ela procura o número que é multiplicado por 40 se aproxima de 324. Ela encontrou 8. 8 vezes 40, 320. Aproximou, certo? Se ela fizer 9 vezes 40, vai ficar muito a mais. 360. Certo? Então, ela escolhe arredondar um pouquinho para baixo, para 320. E conclui que 324 dividido por 39 é aproximadamente 8. Mesma coisa vocês vão fazer aqui nessa atividade. Lembra que temos que primeiro que arredondar o divisor, que é aquele númerozinho que vai na chave. O divisor, ela arredonda, aqui nós arredondamos para 50. Ó, 48 arredondo. Quando eu arredondo 48, ele vai ficar igual a 50, né? Mais próximo de 50, ele ficou 50. 50 vezes 8, 400. Tá perto de 413? Sim, porque se eu colocar 9, vai ficar muito a mais. Correto? Então, é esse mesmo raciocínio que vocês vão seguir em todas as continhas aqui. 3. Cláudia comprou um fogão por R$ 476 e vai pagá-lo em 4 prestações mensais e iguais. Veja de que maneira ela calculou o valor aproximado da prestação. Então, mais uma vez, a gente está falando de aproximação, cálculo aproximativo. 400 dividido por 4. Porque ela pensou que se eu fizer 400 dividido por 4, vai dar 100. E 500 dividido por 4, 125. O valor dela é 476. Então, daqui ela já pensa, meu valor está entre 100 e 125. Certo? Então, é a estratégia de aproximação. Vou pagar aí entre 100 e 125 reais na minha prestação. Então, faça esse é o cálculo dela. O que se pede aqui é que vocês façam outro cálculo do valor aproximado de cada prestação dela. Então, vocês vão pensar numa outra forma de calcular e vão colocar aí, descrever, certo? A B, isso aqui é a A. A A também vocês vão criar um cálculo aproximado, e na B vocês vão dar o cálculo exato. Ou seja, voltar aqui e ver que continha que eu preciso fazer para saber qual a prestação do produto que a Cláudia comprou. Do fogão, no caso. Beleza? Número 4. O carro de Geraldo consome 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros em 6 minutos. Olha quantas informações eu tenho aqui. O carro dele consome 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros em 6 minutos. Então, eu tenho consumo, espaço percorrido, né? Quilômetros andado e tempo gasto. Então, eu tenho consumo, espaço que eu andei, mais o tempo que eu levei, certo?
O carro percorre 9 quilômetros. Agora faça o que se pede. Tendo em mente tudo isso aqui, que eu tenho que pensar no consumo, no tempo que eu andei, no quilômetro que eu andei, eu tenho que responder essas questões aqui. Mas aqui eu já tenho informações concretas, que com 1 litro ele percorre 9 quilômetros em 6 minutos. Aqui se pede o seguinte, em alguma dessas colunas aqui nós temos quilômetro, tempo e litros de gasolina, né? Quilômetro, tempo e gasolina, quanta, né? Então, em alguma dessas questões eu vou ter só o tempo para calcular, aliás, só os quilômetros para calcular o tempo e calcular o consumo de gasolina. Ou então eu vou ter só o consumo de gasolina para calcular o tempo e calcular o quilômetro andado. Ou então eu vou ter o tempo para calcular o consumo de gasolina, o litro de gasolina e o quilômetro percorrido. Deu para entender? Presta atenção na informação que tem na tabela para poder realizar as outras questões. Aqui nós estamos pensando em dobro, né? O dobro disso é tanto, e etc. O triplo é tanto, né? Ó, 9. Aqui ele andou o triplo. Se ele andou o triplo aqui, ele vai andar o triplo de tempo aqui. E vai gastar o triplo de gasolina aqui. Certo? É isso aí. Pensando nisso, façam essa questão. Depois, quando vocês resolverem qual é a resposta de cada espaço aí, vocês vêm e coloquem, respondam essas 3 questões aqui, B, C e D. Beleza? Tomás e Gisele estão brincando. Tomás entregou a ela uma cartela com um número em destaque e 4 algarismos embaixo desses números. Gisele, você deve fazer 3 cálculos de maneira que o resultado final seja a metade do número 18. A metade do número 18. Metade, né? Aqui a gente está pensando em dobro. Então, Gisele tem que fazer o seguinte, escolher. E para fazer esse cálculo, o Tomás, deu algumas regras para ela seguir. A primeira regra só pode ser usado 2 dos 4 algarismos. Ou seja, aqui tem 4, mas em cada continha eu só posso usar 2. Não posso repetir o algarismo na conta. Cada algarismo só pode ser usado uma vez. Ó, cada algarismo só pode ser usado uma vez. Por exemplo, eu não posso usar 2 mais 2. Certo? Nem 2 vezes 2, porque eu estou repetindo o algarismo. A outra regra, o último cálculo deve ser realizado com os resultados dos 2 cálculos anteriores. Ou seja, eu escolho 2 números desse para fazer uma conta, certo? Dou um resultado. Depois eu escolho outros 2 números para fazer uma conta. Veja bem, o número pode ser repetido na conta, certo? E com o resultado dessas 2 contas, eu vou fazer uma terceira continha. Vamos ver aqui no concreto como isso vai funcionar. Aqui é 18, certo? Então, ó, eu tenho que encontrar metade desse 18 aqui, metade. Só a metade, não é ele inteiro, é a metade. Então, eu tenho 4 números aqui embaixo, 1, 2, 6 e 1. Posso usar as 4 operações, certo? Divisão, multiplicação, soma e subtração. A escolha de cada um. Aqui eu vou ter. O que pensou a Gisele? A Gisele fez 1 mais 2, 3. 6 vezes 1, 6. Não repetiu o número em nenhum dos 2, certo? E fez 2 cálculos novos. O terceiro cálculo, ela fez usando o resultado dos 2 primeiros, 3 e 6. 6 mais 3 é igual a 9. 9 não é metade de 18? Ok. É isso aí. Aí, vou dar mais um exemplo aqui, ó.
vocês deveriam continuar, né? Complete as cartelas considerando que o resultado seja, aplique as regras do jogo criado por Tomás e Gisele e complete as cartelas considerando que o resultado seja no A, cada uma dessas questões aqui e aqui vai ser diferente, não vai ser igual. Vocês têm que ler cada um que está pedindo, certo? Aqui no A, a metade dos números em destaque. A metade dos números em destaque. Qual é o número em destaque? 24. Então, aqui você vai ter que achar a metade dele. E aqui o dobro dos números em destaque, o dobro. Então, não é esse número aqui, é o dobro. Certo? O dobro de 20 é... Certo? E assim vai. Nesse aqui, não pode repetir número, lembra? E não pode, tem que escolher 2 números só para fazer, não pode repetir número. E a última continha com os números do resultado dos cálculos que já se fez. Então, aqui ele fez 3 vezes 2, 6. 8 dividido por 4, 2. Aí, para chegar ao resultado, ele fez simplesmente 6 vezes 2, 12. 12 não é metade de 24? Metade de 24. É isso aí, galerinha. Acho que vai ajudar vocês a fazer as atividades hoje. Tchau, até breve.